Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje, aula de ciências. Vou fechar aqui. Vou estar transmitindo minha tela. Aqui. Vou colocar o telefone. Ótimo. Então, já está aí transmitindo, então vamos lá. Hoje a aula é de ciências, nós vamos falar sobre componentes vivos e não vivos. A primeira coisa que a gente precisa entender é que eles compõem a natureza e as principais características e diferenças de cada um. Então, primeiramente, o fator mais marcante é a vida. Então, como o próprio nome diz, seres vivos têm vida, seres não vivos não têm vida. Ok. Bom, só um segundo. Ok. Os seres vivos estão organizados em níveis de classificação. São aqueles que nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Então, aí uma outra característica para você ser um ser vivo. O ser vivo também ele é formado por uma célula ou mais, né? O nome que a gente dá a isso são seres unicelulares ou pluricelulares. Eles têm que se alimentar para sobreviver, reagir a estímulos, respirar e possuir metabolismo próprio. A gente agora entra num impasse, né, que a gente vai aprender melhor quando a gente estudar especificamente os seres vivos, que é a questão dos vírus. Então, até hoje na ciência existe uma discussão sobre a classificação de vírus, se ele pode ou não ser considerado um ser vivo, a julgar que ele é apenas uma cápsula que protege o material genético. Então, eles não possuem nenhuma célula, mas ainda assim são considerados seres vivos, mas ainda tem um arranca-rabo dentro da ciência em relação a esse assunto. A composição química dos seres vivos, ela é um outro diferencial. Então, com esses elementos químicos, eles estão em constante transformação no nosso organismo. E com isso a gente tem um nome chamado metabolismo, que foi citado acima. Então a gente tem como exemplo ali, né? Carboidratos, proteínas, vitaminas, lipídio, água mineral, sais minerais e etc. A respiração é outro fator, né, importante para que se ocorra. Lembrando que para a gente não se apegar muito à respiração do ser humano, né? Porque além das células, né, elas também realizam a respiração. Então é importante a gente lembrar disso, que a partir do momento que a gente já tem uma célula, a gente já está realizando todo esse processo. Uma curiosidade aqui, não é muito importante para a matéria, é que o método classificatório de espécies dos seres vivos foi proposta pelo francês Carl von Linné em 1735, e antes disso era muito difícil estudar os seres vivos por não terem esses critérios definidos. Agora a gente vai falar um pouco das necessidades dos seres vivos e dos seres não vivos. Por que a gente estuda primeiramente na ciência essa matéria junto, né? Porque se você for parar para pensar, os seres vivos, eles dependem dos seres não vivos. E agora eu vou explicar um pouco disso. Primeira coisa, uma coisa não leva a outra. Então, o que eu quero dizer com isso? A água, ela nos fornece vida. Porque se você parar para pensar, a água é a base da vida do planeta Terra. Então, as plantas dependem dessa água, nós, os seres humanos, dependemos dessa água, os animais que na terra andam, que no ar voam, que na água nadam, necessitam dessa água. Então, o que não torna a água um ser vivo?
Então, isso é muito importante. É daí que nasce a relação entre seres vivos e seres não vivos. Então, nós, seres vivos, necessitamos da água para podermos ser seres vivos. O que não é, transforma a água no ser vivo, tá? Então, essa parte aqui vai falar um pouco sobre isso. Então, ali no primeiro tópico, a gente tem falando o seguinte, né, que os seres vivos representam uma grande classe de elementos que compõem a natureza e que necessitam dos seres não vivos para viverem. E tem um exemplo, que foi o que eu, mais ou menos o que eu sei, né? Só que agora ele fala das plantas. Então, a planta, que é um ser vivo do reino vegetal, nós vamos aprender isso sobre reinos, filos, tá? Mais pra frente. E ele depende da água, da temperatura, do sol, do solo para poder se desenvolver. Ou seja, se não fossem esses fatores, né, esses seres não vivos, a planta não existiria. Então, está tudo correlacionado na natureza. Tem um outro exemplo que é os peixes, que por realizarem a respiração branquial, ou seja, eles não são como a maioria dos animais terrestres que respiram utilizando pulmão, eles utilizam brânquias, então não, peixe não tem pulmão. Se eu não estou enganada, existe um peixe na face da terra que respira pelo pulmão. E ele depende da água, né? Então, uma água que tenha oxigênio, isso é muito importante. Eu vou até citar aqui agora, porque o nosso objetivo é andar bastante com a matéria, a emissão de gás carbônico. O gás carbônico ele é emitido principalmente com a queima de materiais. O gás carbônico ele é muito presente na combustão. O que é a combustão? Nós vamos aprender combustão em química, quando a gente chegar mais próximo ali do nono ano, ensino médio. A combustão ela é quando eu pego um elemento, né, uma substância, e eu vou reagir ela, ou seja, pensa numa equação matemática, então vai ser x mais d. Então, x é a minha substância, o meu componente que eu vou estar reagindo ele com um O2. Nessa reação, se eu tiver um carbono nessa substância, eu vou formar no final o meu produto, o gás carbônico. Então, quando a gente tem esses desmatamentos, sabe, as queimadas, as fábricas que ficam jogando aí fumaça para tudo quanto é lado, elas estão eliminando altos índices de gás carbônico. E o que esse gás carbônico faz? Ele provoca a acidificação das águas. O que isso significa? Que as águas vão virar ácido. Então, ao invés de a gente ter ali um balanceamento entre o oxigênio, o gás carbônico e os outros materiais, a gente vai ter um elevado nível de gás carbônico que vai provocar a acidificação das águas, que isso a gente também aprende em química, que é o processo da formação de ácido. Não vou entrar muito nesse assunto agora, mas é só para já ficar aí na sua cabeça essa questão sobre a acidificação das águas e sobre a combustão. E ali ele fala também de um exemplo sobre o ser humano, né, precisar do ar para respirar, da água para beber, e que não é por e que são coisas, né, são seres que não fazem parte do reino dos seres vivos, eles fazem parte do reino mineral. Então, esse último tópico aqui fala que a gente precisa dessa. Como é que vou falar? Precisa dessa relação entre um e outro, né? Eu vou apagar esse aqui que eu acabei deixando passar. É a mesma coisa. Isso aqui também é a mesma coisa. Tá. PDF consertado. Vamos para os exemplos, né? Então, a gente tem aí os exemplos. Opa, passei demais. A gente tem aí o exemplo de seres vivos, né? Lembrando o conceito de seres vivos, que são seres que possuem vida, né? Possuem. Opa, bugou aí. Voltou. São seres que possuem vida, né? Que respiram, têm metabolismo, têm uma célula. Então, primeiríssimo lá, a gente tem as bactérias, né? A maioria delas é unicelular. Nós temos os fungos, os vírus, como eu expliquei lá em cima, o embate na ciência que tem, né? Os animais,
e as plantas, incluindo-se as algas e plantas marítimas. E exemplos de seres não vivos, assim como já citei acima, tem alguns exemplos aqui embaixo, que é a rocha, sol, a energia do sol, a temperatura do ambiente, água, ar, gases, fogo. Tudo isso são seres não vivos. E, por fim, finalizando aqui essa aula, coisa rápida, coisa básica, é introdutória mesmo. E ao longo do tempo nós vamos desenvolvendo esses assuntos. Então, eu vou ficando por aqui. Essa foi a nossa primeira aula de ciências. Eu vou parar de compartilhar a tela. E prontinho, bye bye. Até a próxima aula.